Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol por litro de NaCl, cloreto de sódio, possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. Ou seja, se a gente considerar a concentração interna, das células, ela tem qual concentração de sais? Vamos considerar de sais num todo. 0,15 mol, principalmente de NaCl. Aí o que ele fala aqui? Ó? A imersão dessa célula, ou seja, a imersão de uma célula humana em uma solução 0,20 mol por litro de NaCl tem como consequência a... Primeiramente, pessoal, o que a gente tem que analisar aqui? Vamos analisar da seguinte maneira. Nós temos a concentração molar do NaCl, mas nós temos que entender que a ionização do meu NaCl se dá desse jeito. Então, o que ocorre aqui? Eu tenho a ionização do NaCl, separo, e eu tenho o quê? O cátion Na+, que é o cátion sódio, e o ânion cloreto, que é o Cl-. Se nós temos de concentração interna, vamos considerar interna, eu tenho 0,15 mol por litro, que é a quantidade de concentração que eu tenho de sais. Na+, aqui, eu tenho o quê? 0,15 de cátion, também porque está ionizando, e 0,15 mol por litro também de ânions cloretos. Então, pessoal, eu tenho um total de 0,30 mol por litro de partículas. Então, eu tenho essa quantidade do quê? De partículas. Que está dentro da célula humana. Agora, vamos fazer, vou até isolar aqui, só para a gente continuar fazendo os cálculos. Ele está falando o quê? Se nós colocarmos essa célula, que tem 0,30 mol por litro de partículas ali interagindo com a água naquela solução, numa solução que contém os mesmos cloreto de sódio. Ou seja, então, NaCl se transformando em Na+, mais Cl-. Vou até fazer de roxo aqui. Só que a minha concentração dessa solução é quanto? É 0,20 mol por litro. Tá legal? Quantos de cátion sódio eu vou ter? 0,20 também. Mol por litro. E de ânions cloreto, eu também teria os mesmos 0,20. Tá bom, pessoal? Em questão de ionização, que é tudo 1 para 1 aqui. Tá? Só que o quanto que eu tenho de partículas dispersas? Somando tudo, eu vou ter 0,40 mol. Tá vendo que é superior à concentração de dentro da célula? Tá vendo? Eu tenho 0,40 na minha solução externa e tenho 0,30 na parte interna da célula. Tá certo? Então, pois muito bem. Vamos lá. O que ele pede aqui? Então, a adsorção de íons Na+ sobre a superfície da célula? Não vai me dar isso daqui. Eu não tenho adsorção nenhuma nesse caso aí, nem na membrana semipermeável. Tá? Então, é falsa. A difusão rápida de íons Na+ para o interior da célula? Não. Osmose, pessoal, nada mais é que o quê? A passagem, ou seja, a difusão do solvente, ou seja, água. Tá legal? C. Diminuição da concentração das soluções presentes na célula? Não, pessoal. Por que não? Porque a célula ela não tem 0,30 mol?
de NaCl, ou seja, de cátions sódio e ânions cloretos, ela está menos concentrada, tudo bem, do que a minha solução externa da célula, fora dela. O que vai começar a acontecer, pessoal? Por osmose, que a passagem vai ser natural e espontânea, o solvente que está dentro da célula, ou seja, água, vai passar de dentro da célula para fora. Se passando para fora, o que vai acontecer com essa concentração de partículas aqui? Ela vai aumentar. Se eu estou perdendo solvente, minha concentração aumenta. Tá certo? Então não pode ser. C, diminuição na concentração das soluções presentes na célula. Não, vai ter um aumento de concentração. Certo? Então é falsa. D, transferência de íons Na+, da célula para a solução? Não, é apenas solvente. Não passa os íons, ou seja, as partículas delas. Então, falsa. Tá legal? E, aí ele fala aqui, a única que sobrou, né? Transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução? Sim. Eu não falei que passa apenas o solvente de dentro da célula para fora, para a solução, porque eu tenho que, vamos dizer assim, equiparar as concentrações, tanto interna quanto fora. Tá certo, pessoal? Vê que não é um exercício tão difícil, mas ele é bem interpretativo nisso daqui. Tá legal, pessoal? Então, muito obrigado por todo o carinho e apoio. Nós estamos chegando a 1000 inscritos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. A gente tem que aproveitar para disseminar, propagar esse ensino objetivo de química. Tá legal, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!